gente, tudo bem com vocês? Mas pessoal, Eu sou a Larissa do Alexandre. eu sou Alexandre da Larissa. Gente, e aí, os ensinamentos que tivemos, do vídeo anterior, o próximo. O Senhor nos deixa aí um ensinamento muito lindo, como um mandamento. Amar uns aos outros como ama a ti mesmo, Então, que você possa praticar esse amor ao próximo, esse amor genuíno, verdadeiro, incondicional, que é o amor do Senhor que Ele nos deixa, E que não seja um amor de troca, não seja um amor de se o outro faz, você faz, mas não, seja um amor verdadeiro, assim como o Senhor deixa para nós. É isso aí, pessoal. Vocês amam o próximo como Jesus amou? É um amor que independe de qualquer situação, de rede sanguínea, de parentesco. A gente precisamos amar como a si mesmo aquele que a gente está vendo pela primeira vez, aquele que a gente nunca viu, aquele que está na rua, sujo, sem comida, sem a coberta. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo e fazer por ele o que a gente ia fazer para si mesmo. Esse é um amor verdadeiro, Então que a gente venha pedir sabedoria e pedir discernimento para o Espírito Santo para nos ajudar, porque sozinho nós não somos capazes e nós precisamos da presença do Espírito para amar o próximo como Jesus amou, porque nós somos falhos, somos fracos. Para a gente amar o próximo como Jesus amou, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E busquem o cônjuge, o relacionamento em Deus, não pela internet, não pelo Facebook, não pelo Instagram, porque aí será um relacionamento, um casamento com prazo de validade. Quando você buscar em Deus, esperar em Deus, Deus vai trazer o melhor para você, que é um cônjuge, é um relacionamento para a vida toda, um relacionamento sólido em Deus, e aí vai durar para a vida toda. Amém, gente. E hoje o tema vai ser a água. E o que essa água nos representa, Vamos dizer aqui algumas palavras, que a gente vai citar aqui da Bíblia. A questão da água, O que a água nos representa, o que a água representa na nossa vida, A água, ela nos traz, já no nosso físico já tem muitos benefícios, O nosso corpo, 70% é feito de água. E olha como o Senhor é lindo, A água, ela é pura, a água, ela nos renova. A gente pode ficar até sem comer, mas sem beber água, gente, isso é muito importante, para nossa vida, para nossa vivência. Então, que assim para o nosso físico é muito importante, mas no mundo espiritual também é muito mais. Muito mais importante também, que é essa água, que é uma água que a gente nunca tem sede mais, que quando a gente bebe a gente nunca mais tem sede, que é a água do Senhor, é a água que o Senhor nos dá, que é uma água que você jamais sente sede, Então vamos ter aqui algumas citações. A primeira vai ser em João 7, 38 e 39, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crerem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui o que o Senhor nos traz de ensinamentos? O Espírito Santo aqui está representado como a água, a fonte de água viva, rios de água viva, que é quando a gente também se batiza, que vem aquela representação, do batismo nas águas, que é uma água que nos renova, é uma água que se você entrar, você jamais sairá como o mesmo, dependendo da sua atitude, depende de você, não é como um milagre, eu me batizei, já houve um milagre sobre a minha vida. Depende da sua decisão. Você tem que decidir ser batizado nas águas pela sua decisão e ter decisões dia após dia de mudanças, de rios de água viva sobre a sua vida, de mudanças, de glorificação de Deus sobre a sua vida, E em 1 Coríntios 10, 3, 4, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que
os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Então, assim, como eu disse para vocês no início, essa água que a gente bebe jamais sente sede. Essa rocha que ela minava a água, é a água que a gente não sente mais sede, é a rocha de Cristo. É a rocha que, se você tem o que comer, mas se você também tem o que beber, são alimentos, são bebidas que você jamais sente sede. O Senhor nos diz que se você beber da minha fonte, você vai jorrar fonte de água viva e jamais sentirá sede. Em Isaías 41:18, que diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tomarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas. Então aqui mesmo às vezes em meio a tribulações, em desertos que a gente está ali passando, ai nossa, o deserto, né, no caso figurado que a gente possa passar, a gente sabe que o deserto ele é quente, a gente sabe que o deserto ele nos resseca, ele nos seca, né, e a gente precisa sempre de água quando a gente está passando pelo deserto, e assim é como se fosse na nossa vida também. É uma metáfora, né, que a gente está passando por uma situação difícil, a gente está passando por uma situação que às vezes a gente fala, meu Senhor, eu tô passando por esse deserto, eu tô sentindo sede, eu quero mais de ti, mais de ti. E o Senhor nos diz que meio ao deserto Ele também nos dá a água, a fonte de água viva, que é para nos renovar, que é pra gente não sentir mais essa secura, é pra gente não sentir mais aquilo que às vezes a gente pensa que tá desidratado, que a gente não está sendo tratado por Deus, mas Deus nos diz que Ele está nos tratando, Ele está matando a nossa sede. Em Jeremias 2:13, que diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e acavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então aqui que o Senhor também nos ensina, que exemplificando também essa situação que a gente está passando, às vezes a gente não olha para a fonte de água viva, para quem deu essa água, para quem deu essa água que nos deu vida e vida em abundância, e a gente passa a olhar para cisternas nossas, a gente toma as nossas decisões, a gente acha que é da nossa maneira e do nosso jeito, assim como estamos vivendo, né, essa situação, né, de toda essa pandemia, né, e que a gente possa olhar para a fonte de água viva, que a gente possa olhar para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa fonte de água viva, e que a gente não fique em cisternas rachadas, porque elas retêm a água ela se perde. Essa água, ela não vai nos nutrir, essa água, ela não vai, se a gente ficar passando a viver por nossas decisões e não olhando para as decisões que o Senhor tem para a nossa vida, a gente não estar atento à voz de Deus, a gente passa a ter águas que são cisternas rachadas, que elas retêm a água, elas não jorram essa água de fonte de água viva. Então tenha sempre a água viva presente na sua vida, né? E essa água você jamais, quando você beber, jamais sentirá sede. É isso aí, pessoal. Às vezes, amado, amada, às vezes o que está faltando no casamento de vocês é beber dessa água, a água viva. Às vezes vocês estão só tomando no relacionamento de vocês, na casa de vocês, na família de vocês, essa água normal, a água física. E é por isso que vocês estão tendo sede. É por isso que vocês não estão vivendo o melhor de Deus, né? Jesus disse para nós que nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, todo casal, todo casamento, todo relacionamento, toda família tem tribulação, tem aflição. Mas quando a gente toma a água da fonte da vida, essa água viva que nos traz vida, e a gente não sente mais sede, não é mais qualquer coisa que assim nos atribula, que nos faz cair, que nos faz parar, né? E a gente vai passar um vídeo aí pra vocês agora, de um casal que
bebe só essa água física. E depois vamos passar um vídeo para vocês de um casal que bebe a água viva. Fiquem com o vídeo aí. Ai, meu lindo, preciso ir pro shopping hoje. Ai, eu tô muito chateada, ando muito depressiva. Ai, eu acho que eu preciso de fazer compras. Preciso fazer compras porque eu tô muito chateada, muito entristecida. E eu preciso fazer compras. E outra coisa também. Eu acho que a gente precisa marcar uma viagem, porque esses dias aí eu ando tão chateada, que aí é compras, viagem, sabe? Vamos hoje fazer compras. Mas ainda, tá quase na hora de ir pro culto, não dá tempo disso. Mas o que eu não preciso hoje, eu não preciso de culto. Eu preciso é fazer compras, eu preciso ir no shopping. Minha linda, tá na hora de a gente ir pro culto. Mas eu tô prestando atenção, você tá meio triste, meio entristecida, você tá cabisbaixo, aconteceu algo? Ai, realmente, hoje eu não tô num bom dia, eu tô meio entristecida, com peso, sabe? Meio chateada, mas o Senhor nos ensina, né? Que no mundo a gente tem aflições, mas Ele também nos ensina que tem de bom ânimo, que Ele venceu o mundo, né? Isso mesmo. Verdade. E a gente é um casal de fonte de água viva, né? Então vamos pro culto. Temos que se renovar em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Então vocês acabaram de ver o vídeo aí, né? Vocês viram a diferença? Né? Quando a pessoa bebe só da água física, ela acha que as coisas superficiais da vida vai fazer ela não sentir sede mais. Vai fazer ela perder aquele desânimo, aquela tristeza que ela está passando. Isso é um engano. Aquele é passageiro. É igual a água física. Você toma, daqui a pouco você sente sede novamente. Quando vocês colocam achando que essas coisas superficiais vão tirar o seu desânimo, a sua tristeza, você tá tomando água física. Quando você toma água da vida, da fonte de água viva, você não precisa dessas coisas superficiais para levantar, para reanimar e para seguir em frente, né? Então eu quero compartilhar com vocês que está em João. Eu vou compartilhar com vocês de João 4, do 1 ao 15, tá? Mas nós vamos aqui estudando a palavra, né? E compartilhando. Em João 4, do 1 ao 15 diz assim: Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado já da sua viagem, assentou-se e assim juntou do poço. Era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como és que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo, onde tens a água viva. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Né? Bom, aqui, pessoal, conta essa passagem da mulher samaritana que foi buscar água no poço.
Jesus já estrategicamente parou naquele lugar. Era caminho. Se você vê na parte na área geográfica, você vai ver que era o caminho de Jesus. E ele parou por aquele lugar, né? Estava no caminho dele. E ele sabia que ali tinha essa situação de o povo de Samaria não se dava com o povo judeu, né? Por causa de crenças, por causa de heranças antigas, né? E o que Jesus quis com isso, né? Naquela cidade de Sicar, chamada Sicar, os estudos dizem que era uma cidade de bebedice, que as pessoas se bebedavam. E ali tinha o poço de Jacó. As pessoas deixavam de ficar perto do poço, deixavam de tomar água para tomar bebida alcoólica, coisa que trazia morte para eles, trazia coisas ruins para eles, e eles não ficavam perto do poço, né? E a palavra diz que Jesus parou para descansar. Temos que parar para descansar, né? Todo mundo cansa. Todo mundo cansa. Não, mas a gente tem direito de se cansar, mas nós não temos direito de parar. Então Jesus parou ali. Jesus nos ensina que a gente tem direito de descansar. Sabe por quê? Gente cansada é um perigo. Um motorista cansado, ele bate o carro. Uma pessoa cansada ao extremo, ela fica estressada, começa a tomar atitudes que ela não tem controle mais, ela precisa descansar. Uma pessoa cansada pode atropelar alguém dirigindo o carro. Uma pessoa cansada dentro de uma empresa pode manusear uma máquina errada e causar um acidente. Nós precisamos descansar, mas nós não podemos parar, né? Então Jesus parou para descansar e veio essa mulher descendo. Tudo diz que essa mulher era pobre. Por quê? Naquela época, as mulheres que eram bem de vida não iam buscar sua própria água no poço. Elas tinham suas servas, suas empregadas, que iam lá buscar água no poço. Só ia buscar sua própria água no poço quem era pobre ou quem era empregada de alguém. Então essa mulher de Samaria, era uma mulher pobre. Por isso que ela estava indo buscar água no poço, né? Agora, sabe o que Jesus quis passar pra gente com essa passagem? A gente tem que glorificar a Deus pelo que a gente não tem. Essa mulher não era rica, ela não tinha uma serva para buscar água para ela no poço. E para ela não ter, ela chegou até Jesus. Então agradeça a Deus por você não ter um bom carro hoje, porque você não tendo um bom carro, isso pode te levar a Jesus. Você não tendo um bom emprego, isso pode te levar a Jesus. Você não tendo saúde, isso pode te levar a Jesus. A gente tem que glorificar a Deus, porque às vezes o que a gente não tem hoje nos faz levar até Jesus. Essa moça não era rica, essa mulher não era rica, e ela foi buscar água porque ela era pobre ou porque ela era funcionária de alguém, né? E ela, no buscar a água, ela chegou até Jesus. E às vezes eu acho que ela estava imaginando assim, quando ela descia com esse vasilhame de água vazio, para falar assim: puxa vida, bem que eu podia ser rica, que eu não ia precisar buscar água no poço. Só que Deus lá em cima estava falando para ela assim: você não sabe que por você não ser rica e por você ter que ir lá buscar água, você vai receber a fonte de água viva. Você vai encontrar o dono da fonte. A mulher rica que estava lá, que a funcionária, a empregada, vai buscar água, ela não encontrou Jesus. Aquela que não tinha água encontrou Jesus. Então o que você não tem hoje é exatamente aquilo que vai te levar para Jesus. Então não reclame do que você não tem, porque é isso, às vezes o que a gente não tem é o que nos traz, o que nos leva para a presença de Deus, né?
ela era presa a costumes e a herança antiga. Você pode ver que na passagem ela fala para Jesus assim: mas por como que o senhor pede água para mim se eu sou uma mulher de Samaria? O senhor é judeu, o senhor é da Galileia, não pode falar comigo, né? Ela estava presa a costumes, presa a coisas antigas. E estava deixando de viver, às vezes, uma situação que ela ia receber essa fonte de água viva por causa de maus costumes. Ela primeiramente falou com rigidez com Jesus. Ela falou assim, né? Por que o senhor está falando comigo? A nossa cultura não é assim, né? Estava presa a coisas antigas. Coisas antigas. Para tomar água da vida, água nova, tem que colocar para fora a água velha, a água suja. Se a gente quer tomar água nova, se a gente quer tomar água da fonte da vida, nós temos que vomitar primeiro a água velha, a água suja, que está fazendo mal aqui dentro de nós. Essa mulher estava cheia de água suja, costumes antigos, coisas antigas, que estava deixando ela de receber essa água que Jesus tinha para ela, por causa de costumes antigos. Jesus veio para acabar com essa situação. O Filho de Deus estava ali. Mas aí ela falou para ele assim, né? Ele falou assim, mas se você soubesse quem eu sou, você beberia da água que eu posso te dar, porque você não vai ter mais sede. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas o senhor não tem balde, não tem corda? Como que o senhor vai tirar água, se o senhor não tem balde e não tem corda? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus quer nos ensinar que mesmo ele sendo filho de Deus, ele não tinha corda, não tinha o balde, né? Que não é por causa que nós somos filhos que não vai nos faltar nada, que a gente vai ter tudo o que quer. Ele não tinha balde, ele não tinha água, ele não tinha a corda, né? Mas, sabe, a gente às vezes, Jesus não tinha nada de acessórios em mãos. Nós ficamos procurando acessórios por fora, sabe? A gente repara a roupa da pessoa, a gente vê a gente deduz que aquela pessoa pode trazer algo bom para nós pelos acessórios de fora. Jesus não tinha balde, Jesus não tinha corda, mas a fonte de água viva estava dentro dele. Ele era a fonte de água viva. Nós temos que parar de olhar para acessórios e para as coisas ao nosso redor e olhar para a fonte de dentro das pessoas. Vamos parar de olhar para a aparência. Essa mulher estava olhando para a aparência. Falou, como o senhor vai me dar água? O senhor não tem nada, não tem balde, não tem corda. Ele não tinha balde, não tinha corda, mas o maior estava dentro dele. Não fora, dentro está a fonte de água viva. Quando bebemos da água viva que Jesus nos dá, ele nos coloca o poço dentro de nós. O poço já fica dentro de nós. Nós não sentimos mais sede. Ele coloca esse poço dentro de nós, assim não ficamos mais, sabe? Porque assim, quando a gente não bebe essa água da vida, quando a gente não tem a fonte da água viva dentro de nós, o poço não está em nós, quando nós realmente ainda não conhecemos Jesus de verdade, qualquer coisinha que acontece, a gente fala assim, não toco mais na igreja, não canto mais, não assisto mais a pregação desse pastor, parei com a obra, não vou mais para a igreja, estou na deprê, sou depressivo, não vou mais, estou desapontado com o homem, não vou mais. Isso é sinal que o poço ainda não está dentro de você. É sinal que ainda você não tomou água dessa fonte de água viva, que é Jesus. Você precisa rever essa situação, né? Porque às vezes, para me animar, eu vou pro shopping, vou fazer compras, vou me presentear para me sentir melhor, vou passear para me sentir feliz, né? Vocês já perceberam que tem pessoas que fazem isso? Elas falam assim, eu tô triste, eu preciso ir pro shopping, né? Como vocês viram no vídeo. O pessoal vive assim, eu preciso ir pro shopping para fazer compra, eu preciso viajar, vamos viajar para a gente se alegrar, para a gente ficar feliz, para nossa esquecer dos problemas.
Amado, amada, você vai pro shopping, você vai comprar, você vai viajar, mas você vai sentir sede novamente. Porque você ir no shopping, você viajar, você se presentear, você está tomando água física. Você vai sentir sede novamente. É passageiro. É passageiro, não se engane com isso. Deixe Jesus colocar o poço dentro de vocês. Beba da água da fonte da vida, né? Beba da fonte de água viva, né? Deixe o poço ser instalado de vocês, que aí vocês vão jorrar fonte de água viva. As pessoas vão ver isso de longe em vocês. Sabe por quê? Você vai estar abalado, você vai estar triste. Mas não são essas coisas superficiais, essa água física que vai te parar, que vai fazer você sentir sede. Você vai falar assim: vou me renovar, vou buscar em Deus o renovo no Espírito Santo. E essa tristeza vai passar, porque eu sou fonte da água viva. Eu sou o poço. O poço está dentro de nós, dentro de você. E não tenha mais sede. Deixe Jesus instalar esse poço dentro de você e beba da água viva, que você não vai mais sentir sede. E lembre-se, Casal que vive pela Escritura não tem ruptura e vive assim. Fiquem com isso.